Tite não virá ao Corinthians agora, não voltará. Eu gravei 2 vídeos da manhã de hoje. Este que vocês estão vendo agora e outro que não deu tempo de publicar, porque era um vídeo falando da possibilidade do Tite chegar e do que eu via de dificuldade nisso acontecer. E não vai acontecer mesmo, o vídeo já estava editado, pronto, programado para entrar no ar meio-dia, deletei, aceitei, vim gravar outro correndo, porque a notícia já saiu. Notícia do GE, dos repórteres Bruno Cassucci e Marcelo Braga. O Tite conversou com a diretoria do Corinthians, não chegou nem a falar em salário, falaram um pouco ali de projeto esportivo e tal, e o Tite manteve o desejo de permanecer fora do mercado em 2023, a não ser que surja uma proposta do exterior. Na informação que foi divulgada, o Tite continua com o desejo, com a esperança de trabalhar na Europa, ou até mesmo o Oriente Médio, né? Até o Gilmar Veloz falou disso, ele poderia voltar para lá. Mas Brasil, nesse momento, futebol brasileiro não está nos planos do Tite. E aí a gente tem que falar dos motivos que eu acho que levaram o Tite a dizer esse não ao Corinthians. Eu acho que não é só o desejo de ir à Europa. Claro que isso certamente tem um peso. Mas eu acho que alguns fatores internos do Corinthians também afastaram o Tite do clube nesse momento. Deixa o like no vídeo aí, a gente vai discutir isso aqui. Tem que falar de plano B. Para onde o Corinthians vai agora mirar o seu foco? Para onde? O que tem de disponível no mercado? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vem pra gente. Vambora, rumo a 90 mil inscritos no canal. Eu acho que a questão financeira do Corinthians hoje é um entrave, é um problema para um treinador de primeira prateleira e de alto nível como o Tite. Não foi a Copa do Mundo que tirou o Tite da primeira prateleira do Brasil. O Tite não saiu dela. Dos treinadores brasileiros, o Tite está entre os melhores ainda. Se não for, o melhor ainda. A gente tem um trabalho espetacular conduzido pelo Mano Menezes agora, pelo Mano Menezes até foi, com o vice-campeonato brasileiro no Inter ano passado. Mas entre os treinadores brasileiros, o trabalho mais incrível que a gente está vendo em 2023 é do Fernando Diniz. Mas o Tite ainda é um treinador de uma prateleira acima do Diniz. O Diniz está se consolidando para entrar nessa briga. O Tite é o maior vencedor entre técnicos da história do Corinthians. Isso é muita coisa. O Tite comandou a principal seleção do mundo por 6 anos, em 2 Copas. O Tite errou bastante na Copa do Mundo? Errou. Tomou decisões erradas no campo e tomou decisões erradas fora, na gestão de pessoas, algo que sempre foi uma marca positiva do Tite. O Tite cometeu muitos erros no Catar, mas ele não sai da primeira prateleira de técnicos do Brasil por isso. O ciclo todo foi muito bom, o Brasil sobrou nas eliminatórias, o Brasil ganhou a Copa América, o Brasil perdeu a Copa América em casa, é verdade também, mas acho que o saldo dos 6 anos do Tite é muito positivo. Ele resgata uma seleção sem crédito, torna essa seleção competitiva, sobe o potencial de vários jogadores, descobre outros vários jogadores. O trabalho é bom. O Brasil chegou na Copa como um dos favoritos graças ao Tite, graças à solidez, graças à consistência do time que era treinado pelo Tite. Então o trabalho dele no Brasil fracassou no principal objetivo, mas no todo, o Brasil teve um bom futebol, tinha uma ideia de jogo muito clara, muito bem definida e bem praticada. Méritos do Tite. Agora, a gente olha para o mercado do Brasil, Fernando Diniz faz um excelente trabalho, Mano Menezes esse ano o Inter tem jogado menos, perdeu peças, é verdade, mas ano passado ele fez muito mais do que se imaginava com o Internacional. Dorival Júnior teve um 2022 incrível, o Cuca é um grande treinador, só que agora está fora do mercado e ficará por um bom tempo pelas questões pessoais. Tem muita gente boa trabalhando por aqui, o Renato com os seus problemas do personagem que ele gosta de adotar, né, de encarnar. Mas acho que é um treinador... Ninguém discute a capacidade do Renato de montar times, de botar os times pra frente e de ser estudioso, algo que ele quer dizer que não é, mas é. Rogério Ceni tem uma questão delicada sobre relacionamento, sobre gestão de dia a dia, mas acho que é um ótimo treinador que a gente tem por aqui. Não se discute. Mas o Tite tá na prateleira de cima. O Tite é top 1 dos brasileiros ainda. E o Corinthians foi buscar esse cara, que tem uma identificação muito grande com o clube, mas isso não é suficiente. Para um treinador do patamar do Tite, só o lado afetivo, emocional, não vai convencê-lo a mudar de ideia, porque a ideia dele é não pegar clube agora brasileiro em 2023. Mas se chega pro Tite um trabalho, olha, esse aqui, cara, tem grana, tem capacidade para investir, vamos trazer os reforços que você precisar, vamos para dentro, vamos ganhar tudo. Não é o caso. Não é o caso. Um bom time titular,
de bom, até para muito bom, tá? Eu acho. É a minha visão. Muita gente até não concorda. E um elenco com carências, um elenco curto. E uma pressão enorme por competições grandes que o Corinthians está para disputar. O Tite olha hoje e fala assim, eu não sei como é que foi a conversa, tá? Pela informação do GE, se falou muito em projeto de futebol na conversa. Provavelmente o Tite chegou e falou, dá pra gente brigar hoje com o Palmeiras pelos títulos? Dá pra gente brigar com o Flamengo? Dá pra brigar com o Fluminense? Não dá, né? Hoje não dá. O Corinthians não tem grana hoje pra ir ao mercado pra trazer uma reposição pro Renato Augusto, por exemplo. É um desespero. E o técnico do tamanho do Tite não vai pegar um trabalho no meio do caminho, com 2 trocas de técnico, né? Tudo bem, o Cuca durou 6 dias, mas é mais uma troca de técnico. Não foi por resultados, mas foi por todo um contexto. Num elenco que é curto, tem qualidade em algumas peças, mas é curto e não tem perspectiva de trazer muita coisa no segundo semestre. O Tite teria muito mais a perder, entende? Nessa coisa que havia de mão dupla, nessa relação que estaria a se estabelecer entre as duas partes, o Tite tinha muito mais a perder do que o Corinthians. Aliás, o Corinthians não tinha nada a perder. O Corinthians ia trazer o principal treinador brasileiro, desempregado, não ia ter que pagar multa, não ia ter que tirar ninguém, não ia ter desgaste de tirar treinador que já está empregado, nada. O cara está disponível, ídolo da torcida e amenizaria toda a pressão pelos erros recentes da diretoria. Para o Corinthians era só ganho. Para o Tite, não. Para o Tite teria o ganho de ser carregado no colo. Imagina, né? Recepção ao Tite. Imagina, o Tite assume, não ia acontecer, em hipótese alguma, mas o Tite assume e perde 10 jogos seguidos. Ele continuaria ídolo do torcedor do Corinthians. Isso nunca mudará. Esse benefício o Tite teria. Ele estaria de volta para a casa dele, para o lugar onde ele seria totalmente acolhido. Mas pararia por aí o benefício, porque ele teria problemas para implementar sua filosofia num clube que hoje vive uma realidade difícil. Pode ser que daqui a pouco, se os clubes lá fecharem lá a venda de parte dos direitos de TV da liga que está para ser criada, fundo internacional fazendo esse investimento, vai entrar muito dinheiro se isso acontecer no caixa do Corinthians, principalmente do Corinthians, né, que está entre os clubes que mais faturam. Mas quando isso vai acontecer? Qual a previsão desse dinheiro entrar no caixa? Provavelmente não é para agora, talvez não seja nem para o segundo semestre. E aí? E a Libertadores está rolando e o Corinthians já está se complicando com a derrota que teve em casa. E o brasileiro a gente não sabe como vai ser. Então, é difícil. É difícil você convencer o cara do tamanho do Tite hoje. Só o Andrés, porque o Tite é muito grato. Só o amor da Fiel. Isso aí tudo é muito legal, mas não é suficiente. Não é. E aí precisa ver para onde o Corinthians vai. Vamos olhar para treinadores disponíveis. Vanderlei Luxemburgo tem uma história rica no Corinthians, mas há quanto tempo a gente não vê trabalhos de grandes realizações do Vanderlei Luxemburgo? Vai olhar para fora do Brasil, vai trazer um técnico emergente da América do Sul, vai ver se o Jorge Jesus chega no meio do ano, mas o Corinthians não tem até o meio do ano. Jorge Jesus parece estar doidinho para vir para o Brasil, né? Acho que não é nem só Flamengo, seleção brasileira, ou um clube do tamanho do Corinthians. Gente, antes do Jesus fechar com o Flamengo em 19, ele assistiu o jogo do camarote no Atlético Mineiro, no Independência. Jesus adora o Brasil, mas eu não sei também se o Corinthians hoje seria sedutor para ele. E o Corinthians não tem tempo de esperar. A conversa com o Tite foi rápida. Por que eu gravei um vídeo com a conversa ainda em andamento e tive que apagar e gravar esse aqui, porque rapidamente já teve a resposta? Porque o Corinthians apressou o Tite, falou, Tite, vamos conversar logo, assim. Desculpa, eu sei que talvez você precise de dias para refletir, só que a gente não tem esse tempo. Porque tem Libertadores semana que vem, o bicho tá pegando, o derby agora, a gente vai ter que ir de interino, vambora, sim ou não? E o Tite já disse o não. O Corinthians vai ter que ser rápido num mercado que não te dá tantas alternativas assim. Não são tantos os técnicos disponíveis de boa qualidade, de primeira prateleira, tanto que o Corinthians teve que correr o risco que correu com a contratação do Cuca, com tudo que estava implícito ali, com o fator extracampo que estava implícito. Então, o Corinthians está numa situação muito delicada. Vai para cima de um treinador empregado? Eu não acredito. Fala-se no Mano Menezes. Eu não acredito que o Mano se submeteria a um processo de profundo desgaste, gerar um descontentamento profundo e quase que definitivamente fechar as portas de um clube do tamanho do Internacional para pegar um elenco com problemas.
Sim, ele não estaria saindo do Inter para pegar o Palmeiras, para pegar o Flamengo, que são os melhores elencos e os clubes mais ricos do Brasil. Não, ele estaria para pegar o Corinthians, que hoje tem dificuldades. Então, assim, será que ele não terá no Corinthians as mesmas dificuldades que eventualmente tem no Internacional? Sim, o treinador vai pesar isso, né? Qual é a questão da multa? Eu não faço a menor ideia. Sim, eu não acredito que o Corinthians vai ter fôlego financeiro também para ir para cima de um treinador que está empregado se tiver uma multa muito bem amarrada. Então, o corintiano sabe que, assim, na história do futebol, já teve plano B que deu certo, plano C que deu certo, foi campeão, um monte de vezes isso acontece. Mas não é sempre que acontece e sempre há um risco. Sempre quando você não consegue o plano A, você vai para uma operação que é de um futuro mais incerto do que seria com o plano A. Mas é o que restou para o Corinthians. A aposta no Lázaro não deu certo. O Corinthians, quando fez a aposta no Lázaro, tinha uma outra realidade de mercado, tinha tempo suficiente para pensar no que queria. Ele quis o Lázaro, não deu certo. Foi um erro. O problema é que agora ele não tem tempo. O problema é que quando você não tem tempo para tomar uma decisão, a chance de você errar um caminho para a decisão é muito grande, porque você não vai refletir tanto assim. Você não vai conseguir refletir tanto assim. E o Corinthians está nesta situação, se colocou nessa situação. Não vai ser fácil essa busca. E é muito provável que aconteça uma contratação de alguém que esteja longe de ser unanimidade, que chegue sob muitas desconfianças, porque é o que o mercado tem para oferecer. O Corinthians está nessa aí. O não do Tite é uma grande derrota para o Corinthians. É uma péssima, é uma terrível, sem dúvida nenhuma, sem querer ser alarmante nem nada, né? Alarmista aqui, sensacionalista, não tem essa pretensão não. Mas é só ler cenário, gente. É só ver todo o contexto aqui. É uma notícia muito ruim para o Corinthians. Muito mesmo. Quem você acha que vem para o Corinthians? Você acha que o Corinthians vai buscar um técnico desconhecido? Vai fazer uma volta ao passado com o Luxemburgo? Vai tentar tirar alguém que está empregado? Para onde você acha que vai o Corinthians depois do não do Tite? Porque eu acho que não é nem a questão de B, né? Eu acho que o Tite era plano A, plano B e plano C. Agora, complicou. Deixa nos comentários aí. Você acha que o Tite tem mercado na Europa? O Tite enxerga isso, né? O Tite está esperando isso. Até agora, depois da Copa, não surgiu. Só que a Copa foi no meio da temporada, né? Nós vamos ver movimentações fortes dos clubes europeus em definição de treinador maio, junho. Você acha que o Tite saiu da Copa com essa valorização, observado pelo mercado internacional? Eu tenho algum receio de que não seja bem assim. De que o Tite não seja, até porque faz tanto tempo que não tem treinador brasileiro em destaque na Europa. Eu sei que o Tite fez 6 anos bons na seleção brasileira, só não sei se isso foi suficiente para colocá-lo no radar de grandes ligas europeias. Eu tenho essa dúvida. O que você pensa? Deixa nos comentários aí. Boa sexta-feira para todo mundo. Tchau. Ficou até o fim do vídeo? Like, por favor. Tchau.